E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje eu tô aqui para falar sobre momentos difíceis, meus momentos difíceis, nossos momentos difíceis. Eu tento, sabe? Vou ser sincero, eu tento. Tô sempre tentando, talvez, inventar ou descobrir algum sentido para essa existência aqui. Mas isso é como enxugar gelo, é como dar murro em ponta de faca, porque o sentido simplesmente não existe, né, na condição humana. Cada dia mais, né? Eu sou um experimentador da vida. Esse meu canal aqui, né, o nosso canal, se propõe a falar sobre essas questões, né, a parar para pensar sobre questões que a maioria não pensa. E, enquanto observador da realidade, cada dia mais eu aprendo, né? Vou ficar com Sócrates. Sócrates era considerado o maior filósofo da Grécia, né? Pelo oráculo de Delfos. Foi perguntado ao grande oráculo quem era o homem mais sábio da Grécia e foi respondido que era Sócrates. Quando ele dizia que tudo que sei é que nada sei, né? Isso é de uma profundidade filosófica, né? Porque quando você entende, por mais que você acumule informação e conhecimento, no fundo você não conhece nada. No fundo você está sempre aprendendo. Cada momento, né? A cada momento, suas convicções estão sendo derrubadas. Quando alguém tem muita certeza de alguma coisa, né? Esse cara provavelmente não é muito sábio. Porque o sábio, ele está em constante aprendizado. Sempre pronto a destruir as suas próprias verdades absolutas. Porque isso não existe, né? Verdade absoluta não existe. E eu estou aqui hoje para falar, já estou uns dias aí sem fazer vídeo, né? E desanimado mesmo, né, com essa questão existencial, porque eu luto, sabe? Eu luto contra o niilismo, mas o niilismo não é algo construído. O niilismo não é uma ideia, digamos assim, um conceito filosófico, não. O niilismo é uma constatação. É como o ateísmo. Só que o niilismo vai mais profundo, penetra mais nas raízes da realidade, que o ateísmo não tem, muitas das vezes, a capacidade de fazer por si só. Por si somente, o ateísmo ele simplesmente te leva a uma constatação de que a religião é a maior conspiração da história da humanidade, né? Desde que o primeiro, né, lá nos primórdios, desde que o primeiro homem conseguiu entender que ele podia mentir e enganar os outros, aí foi formada a primeira ideia de religião, surgiu o primeiro pajé, o primeiro sacerdote, que era geralmente um homem dotado de mais conhecimento que a maioria. E ele conseguia mentir, porque ele entendia que essa maioria ia acreditar no que ele falava, simplesmente porque ele tinha como iludir essas pessoas, né? Então os primeiros agrupamentos de homens, né, de homo sapiens, tinha lá o cara que tinha autoridade religiosa, né? Porque sabia enganar os tolos. E é assim, por incrível que pareça, até os dias de hoje. Então, esse sacerdote, esse bruxo, esse pajé, sei lá, das aldeias primitivas, ele conseguia, né, entender um pouquinho de psicologia e ele conseguia impor medo, impor terror, né, se fazer. Era um conhecedor, muitas das vezes, das ervas, do poder curador das ervas. Era um primeiro lá... entre aspas, cientista, né? Porque os religiosos, a religião foi a primeira forma de tentar compreender a realidade. Nós sabemos muito bem que a forma de tentar compreender a realidade, sem o método científico, é onde caem os absurdos, onde nós caímos nos absurdos da religião. Porque foi a forma mais primitiva que o homem tinha para tentar compreender os fenômenos naturais. Não se tinha conhecimento
de que existiam bactérias, de que existia todo um mundo microscópico, então uma febre era atribuída a espíritos, qualquer doença era atribuída a espíritos, e tinha sempre lá aquele pajé, aquele sacerdote para fazer aquelas danças, né, durante às vezes dias, que era o suficiente para o indivíduo se curar de uma gripe, né, ou de uma doença qualquer, e o pajé fazia todas aquelas rezas, e muitas das vezes o próprio pajé sabia que a pessoa ia se curar dentro de alguns dias, porque ele já tinha visto isso. Então ele criou um código, né? E dava certo botar uma pessoa doente, uma criança com febre durante dias, fazendo cerimoniais, de repente a criança melhorava, porque a gente sabe que qualquer infecção é assim, né? Depois de uns dias o próprio organismo dá conta de curar, né? E o que não era curável, é que quando a pessoa morria, o pajé, o sacerdote, inventava todo o mundo espiritual para onde foi a pessoa e tal, né? Então, essa enganação vem até os dias de hoje. O ateísmo foi uma constatação, né, científica, simples assim, de que deuses não existem. Agora o niilismo não, né? O niilismo derrubou. O niilismo não matou só Deus, matou o sentido de toda essa porra aqui. O niilismo, para mim, é a forma de filosofia mais profunda, que é contemplar o nada, o vazio, né? Olha ao seu redor, né? A maior parte do espaço é vazio. Nossos próprios corpos são feitos de átomos, que não tem nada dentro praticamente. É insubstancial, né? Nossos ambientes, ó, é muito espaço vazio. Se você tirar tudo que é físico dessa sala aqui, não vai sobrar quase nada, né? Não vai sobrar quase nada. Porque é energia condensada, né? E a maior parte do que onde nós existimos, a maior parte, né, do ambiente onde nós existimos é de vazio. O vazio é extremamente necessário para que exista algo, para conter algo, né? Até em música, a pausa, o silêncio é importante para criar a melodia, né? Senão, o que seria da música sem as pausas? Sem um momento sem música, né? Com a ausência de música são as pausas, para poder depois se reiniciar, né? Mais uma oitava, sei lá, eu não entendo muito de música, mas essa repetição, né, de sons que sempre tem que ter uma pausa. E olhando a vida do ser humano, né, olhando para a minha própria vida, é triste, gente, perceber que não tem realmente o que fazer, né? Parece que o ser humano, parece não, né? Vamos falar aqui em termos de realidade objetiva, e psicológica, e física, realidade física, objetiva e também na realidade subjetiva do ser humano. Vamos falar aqui, né? O ser humano é um escravo, como qualquer animal dentro da natureza. Nós fomos feitos de carne, não é à toa. Tudo que é feito de carne na natureza é para ser devorado. Então o ciclo natural é que os animais, né, tenham os seus predadores, cada criatura tem os seus predadores naturais. Então, nós já tivemos nossos predadores no passado, né? Leões, tigres, pumas, sei lá, onças. Qualquer animal poderoso poderia nos matar para comer, né? Aí depois aconteceu alguma coisa fora do comum, né? Uma singularidade que o homem começou a pensar. E daí o homem começou a se agrupar, né? Criar cidades, a destruir as florestas, a descampar, né? Para criar suas cidades. E aí os animais foram ficando longe do homem, né? Alguns animais se aproximaram, como os cães, se tornaram domésticos, os gatos também, né? Porque os cães sempre tiveram uma simbiose com o ser humano, porque sempre foram muito úteis, né? Os cães para vigiar os locais, né? Proteger as aldeias, as casas. E aí o animal foi se aproximando, o cão, né? Por isso que diz que o cão é o maior amigo do homem, né? Porque foi se aproximando e foi fazendo parte da vida dos homens. E os gatos da mesma forma. Os homens foram vendo que onde tinham gatos, nos celeiros, né? Existiam menos ratos. Os gatos comiam os ratos, os gatos comiam baratas, outros insetos. Então, o gato também foi se aproximando, sendo tolerado, digamos assim, né? Por causa da questão supersticiosa, principalmente o gato preto, não era muito desejado, né? Até hoje ainda tem essa superstição com um gato preto, né? O que tem a ver, né? Mas as pessoas supersticiosas atribuem mau agouro, azar, se ver um gato preto, né? Inclusive aqui em casa tem uma gata totalmente preta, e eu não vejo isso, é tudo besteira, né? Tudo superstição. Mas no passado, né, foi um animal que
foi um pouco indesejado, mas como eu falei, por questão de lógica, de pragmatismo, o gato também foi muito bem aceito como animal doméstico pelo fato de espantar ratos, espantar baratas e tal. Manter um ambiente mais limpo, digamos assim, né? Contra esses roedores, animais que traziam até doenças para o homem, né? E, dito isso, né, a gente entende que o homem, por ser um animal perecível, né, como qualquer outro, né, apesar dele ter se apartado do mundo natural e criado suas florestas de pedra e concreto, florestas de pedra, o homem deixou de ter predadores, se afastando do mundo natural, e passou a ser o próprio predador de si. O homem é o lobo do homem. E nós começamos a nos matar, né? A criar guerras, conflitos, sejam em grandes proporções, entre cidades, entre estados, entre países diferentes, ou, né, no começo entre aldeias, né? Ou no próprio convívio familiar, né? A parte ali mais imediata, o homem sempre com essa intenção de se impor ao outro homem. E aí, quando a gente chegou nisso, né, sempre havia muita atividade no mundo do passado, né? Eram as guerras, eram os conflitos, o homem tinha que muitas vezes caçar, né? Tinha que buscar alimento de alguma forma, tinha que fazer as navegações, né? E tinha que lutar pelas condições básicas de sobrevivência. Mas hoje, né, no mundo moderno, tudo isso acabou. Hoje você não precisa mais caçar, né? Você pode ir ali na esquina e comprar no mercado, ou pedir, né? Você não precisa ir pedir mesmo, delivery, pedir para que entreguem na sua casa, qualquer tipo de alimento. Pode até mesmo fazer compras virtuais de comida, de bebida, de tudo que você precisa. Então, foi ficando essa parte de caçar, né? Foi ficando de lado. Até mesmo a parte de ter que ir a campo buscar alimento, né? Acabou, né? Hoje em dia praticamente você recebe quase tudo em casa, se você quiser. Bom, você para pensar, né, que o ser humano, ele é feito para atividade. O corpo humano é feito para se deslocar, é feito para lutar, é feito para estar sempre resolvendo problemas. Nosso cérebro de Homo sapiens, nosso cérebro desenvolvido, ultra desenvolvido, em comparação com outros animais aqui na Terra, nós temos essa capacidade de resolver problemas. E até indicado para você ter uma boa memória, para você não ter futuramente problema de Alzheimer ou de perda de memória, né? Que você tenha sempre uma atividade intelectual. Lê muito, né? Está em atividades que estimulem a sua inteligência, resolvendo problemas. Então, pare para pensar, né? A nossa existência então se resume nisso, né? Se você for ver, a existência se resume em resolver problemas. Por quê? Quando você não tem filhos, você não tem problema, né? Ah, cara, a maior alegria do ser humano é ter filho. Por quê? Mesmo você ter condições, né, de cuidar por causa do problema. Como dizem, né, criança dentro de casa alegra o ambiente, faz um lar mais alegre. Porra, eu não vejo dessa forma. Eu acho que criança dentro de casa dá mais trabalho, mais sujeira, mais problema. Quando fica doente, tem que levar para a escola, tem que levar para comprar roupa, tem que estar preocupado com o horário de comida. E criança, você tem que estar preocupado a todo momento com segurança. Você tem que organizar a sua casa, toda ela, para que a criança fique protegida, não se machuque, não tome um choque na tomada. Você tem aqueles protetores de tomada. Né, que você vai fazer comida também, você tem que tomar cuidado, não pode deixar a panela com o cabo para fora, porque a criança pode esbarrar ali, se queimar, né? Então, tem que estar sempre com medo. Se você tem piscina e criança pequena, você tem que estar sempre com medo, sempre olhando. Na rua, tem que estar preocupado se a criança não se solta da tua mão e você se distrai, daqui a pouco a criança some, alguém carrega. É complexo demais, né? Então, ter filho é ter problema. Se o cara não tem filho, né? Se o cara não tem... Aí tem esposa também, é outra apurrinhação. Vou falar como homem, né? Mas isso serve para as mulheres também ou para qualquer gênero. As pessoas estão sempre procurando problema. O outro é sempre problema. Mas as pessoas, elas estão introjetado, é cultural isso, né? É subjetivo mesmo, é na consciência do ser humano, né? Ele cria um padrão que ele precisa estar com alguém para ter problemas.
Ele disfarça isso na forma de romance, disfarça isso na forma de que eu preciso ter uma pessoa para cuidar de mim. E também tem essa questão de cuidar do outro, né? Quando o outro tá doente, é problema, cara. Então a dinâmica da existência humana, como a dinâmica de qualquer vida, de qualquer animal, é resolver problemas. O animal na natureza ele tá sempre com medo, né? Tá sempre procurando comida, procurando água, construindo abrigo, preocupado com predadores, né? Porque a vida de carne é para ser devorada, né? Não tenhamos nenhuma dúvida sobre isso, temos que deixar isso bem claro, né? Nós não somos feitos de carne à toa, né? Até mesmo nós sofremos várias infecções ao longo da vida, infecções cutâneas. Por quê? Porque são animais que estão nos devorando, as bactérias estão nos deixar nos devoram, né? Se a gente não tiver limpeza, higiene com o corpo, as bactérias vêm e nos comem literalmente. Os vírus estão aí para penetrar um organismo fraco, um organismo que não está bem desenvolvido na parte de imunidade. Então os vírus aí, né? Para penetrar e destruir, fazer um estrago. E bactérias também. Existem bactérias, né, que são nocivas. Obviamente existem as que nos beneficiam, né? Mas existem as bactérias que só vêm para devorar tecido, cara. Aí é coceira, né? Aí pode dar uma inflamação ali no local, uma infecção. Até a pessoa pode até morrer com corte infeccionado, né? Ou com uma inflamação muito forte no organismo que vai ter que ser utilizado um antibiótico. No passado, Deus não estava nem aí, né? Para quem diz que Deus protege, né? Morria seus milhares de doenças que hoje são totalmente tratáveis, como uma gripe, uma tuberculose, uma sífilis, até AIDS hoje tem tratamento e o indivíduo vive aí uma vida bem longa, mesmo estando com alguns tipos de doenças como a AIDS, né? Então, Deus não protege ninguém, né? A gente sabe disso, né? O que trouxe um maior benefício para o homem foi a própria ciência, a própria medicina. As questões de dor, né? Hoje você toma um analgésico, ou você toma uma medicação contra a dor. E aí, a dor cessa, né? Mas Deus tá cagando para você, essa que é a realidade, né? Sempre esteve cagando para a humanidade, porque nunca existiu. Como eu falei inicialmente, a religião é uma das maiores conspirações da nossa sociedade, né? Mundial, a nível mundial. E as pessoas ainda acham que não existe conspiração, né? Quando a gente fala de certas coisas, né? As pessoas acham, né, que nós somos conspiracionistas, que nós somos pessoas que vemos conspiração em tudo. Mas a maior verdade, né, que é a religião, é a maior mentira. O ateu ousou descobrir isso. E o niilista ousou descobrir que a maior mentira é que isso aqui tem algum sentido. Então eu tento, né? Como eu falei, eu tento, mas é difícil quando você se compreende de carne, né? Perecível, mortal, que deveria estar sendo devorado, que sua vida não tem importância nem valor nenhum, a não ser o que você inventa, né? Tudo inventado, até mesmo acordar de manhã, né? Se levantar, você tem que inventar algum sentido, senão você não consegue. E é isso que está acontecendo comigo ultimamente, né? Eu tenho dormido muito, né? Tenho vontade nenhuma de levantar da cama. A vontade que eu tenho é de simplesmente desaparecer, né? Aí vão dizer, depressão, né? Eu não sou um cara depressivo, é uma questão existencial, não tem jeito. Eu tento, né? Tento sempre utilizar o niilismo positivo para tentar meio que destruir essa questão de não haver sentido, inventando algum sentido, mas no fundo não adianta você inventar, porque eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo me enganar. Sou o tipo de pessoa que não consigo ter essas questões de autoajuda para tentar tampar o sol com a peneira, não. E é difícil, sabe? Você entender que o tédio é exatamente quando você não tem problema para resolver. Porque nós, como eu falei inicialmente, nós somos feitos, produzidos pela natureza para resolver problemas. Então, né, o indivíduo está feliz da vida, cheio de problema, com filhos, com um carro que quebrou, tem que levar na oficina, tá doente, tá com suas próprias doenças, feliz da vida, porque tá resolvendo problemas, né? Tá tomando seus remédios, tá indo ao médico, fazendo consulta, fazendo fila, é fila para isso, é fila para aquilo, eu odeio fila. Sabe, eu não nasci para estar em fila. Tem gente que sente prazer. Eu não nasci para estar doente. Tem gente que sente prazer com doença, né? Isso dá uma dinâmica na vida. A sua própria doença é a doença dos outros. Cuidar dos outros e os outros cuidarem de você. Pegar aquele carro no final de semana e ir com a família para praia ou para o churrasco. Sempre tem problema. Tem que estar olhando os filhos, tem que estar vigiando tudo.
Aí botam você na churrasqueira, às vezes, você também tá ali fazendo um serviço, porque alguém tem que fazer, né? Ah, acabou a cerveja, tem que ir lá comprar. É sempre resolvendo o problema. Acabou o refrigerante, tem que ir lá comprar. A semana que vem é aniversário da minha filha, do meu filho, tem que fazer aquela festa, tenho que pegar dinheiro, pegar empréstimo, ou trabalhar mais para poder bancar essa festa, né? Tem que ir lá comprar, tem que organizar, tem que inventar um monte de parafernália, é bola, é aquela palhaçada toda que tem na festa de aniversário, né? Aí é do seu filho, na outra semana é do Beltrano, né? Do seu irmão, você também tem que ir, tem que ajudar, tem que comprar presente. A dinâmica do ser humano é sempre estar resolvendo problemas. Eu não gosto dessa porra. Pra mim, se existe problema, né? Já é complicado, né? Eu gosto de solução, não gosto de problema. Eu não gosto de problema na minha vida. Entende? Eu gosto de fartura, não gosto de escassez na minha vida. Mas é assim com a maioria, né? Então o indivíduo com escassez, ele não tem nem tempo para ficar deprimido, né? Ele tem que correr atrás, né? Quem corre atrás quase sempre chega atrasado, né? Mas o indivíduo está feliz da vida, porque a sociedade se norteia por esse padrão. Resolver problemas. Joga bastante problema na vida do indivíduo. Você não precisa nem jogar, né? As elites não precisam nem jogar, o próprio indivíduo procura. Porque senão a vida dele não faz sentido. Resolver problemas é um sentido da vida do animal, né? Viver com medo, medo das contas que tem que pagar, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, aí corre para as academias, aí tem que também gastar dinheiro na academia, tá com medo de ficar doente, né? Tá com medo de ser feio, tá com medo de não ser aceito, então precisa estar nas rodas sociais, tá sempre com muitos amigos, participando de todas as festas, de todas as reuniões. Tem que escolher um time para estar agrupado, né, para estar no seu grupo, para estar na sua tribo. Tem que escolher o seu time, tem que escolher o seu político, tem que escolher o seu viés político, o seu partido, se você é direita, de esquerda, sei lá. Então a dinâmica da vida do ser humano é resolver problema. Como eu falei, as elites nem precisam arrumar problema, nem precisam impor problemas aos pobres, aos miseráveis, que são a maioria, né? O próprio miserável busca por problema. O sentido da vida dele é problema, é ter problema. E aí quando você chega num ponto onde você não tem problema, você chega no tédio, né? Você não tem filho para cuidar, para estar preocupado, né? Você se estabilizou, não tem medo de perder emprego, você tem o seu salário, né? Sobra mais porque você não tem mulher, não tem filho, você também não tem mulher, você não tem que estar preocupado de ser chifrado, de ser corneado, de ser traído ou traída, né? Então a dinâmica humana é muito sofrimento. O ser humano só vive assim, com medo, né? Com medo de ser corno, com medo de pegar alguma doença, com medo de perder os filhinhos, com medo de perder o emprego, com medo do ladrão, com medo de mais faz aqueles compra o celular e paga mais R$500, R$600 aí pra aquela porra estendida, né? Segurança estendida, não, como é que se diz? Seguro estendido, né? Tá bom, nunca fiz essa merda. Só idiota faz aquilo ali, né? Com medo que a televisão escangalhe, com medo. Minhas televisões duram 3, 4, 5 anos comigo, até mais na geladeira. Nunca fiz essa porra de seguro estendido aí, garantia estendida. Nunca fiz essa merda, né? Só pra comer mais dinheiro dos otários. Então, veja bem, né? Hoje eu tô aqui para falar sobre isso, né? Que eu tenho andado numa depressão existencial profunda, né? Parece que eu, às vezes, consigo um pouco reverter isso, mas logo volta tudo, porque no fundo não tem nada tem sentido. No fundo é complicado você ligar a televisão e não ter nada para ver. A pessoa inteligente não suporta essa programação, né? Não tô nem falando em rede aberta, não, que rede aberta é para maluco, né? Rede aberta é para maluco, para crente, ver novelinha de crente, para toda aquela palhaçada ali, né? Um jornal vendido, notícias vendidas, é gente fazendo comida, é mulher com um papagaio de espuma, Louro José, aquela Ana Maria Praga, todo esse lixo, Faustão, Luciano Huck, programas para imbecis. Me desculpe quem gosta, né? É impossível imaginar que uma pessoa sente na frente da televisão para ver canal aberto, né? Aquele monte de canal de crente, né? Fala sério, né? Bispo Macedo, aquele ladrão, contando historinha para boi dormir na grande rede Record, que é dele, né? Um dos homens mais ricos aí do mundo, Bispo Macedo. E só pode ser muito idiota que senta para assistir aquilo ali, né? Então, e as TVs fechadas também são terríveis, não tem quase nada para se ver, né? Tudo vendido, são sempre os mesmos filmes, são sempre as mesmas séries.
não tem novidade, né? Não exploram filmes, ficam simplesmente condicionados àquele tipo de filme ali que ainda vai ter, né? Por mais que se repita, vai ter sempre alguém assistindo. Então, acaba sendo um grande tédio quando você não tem problema. Só que eu não gosto disso, eu prefiro tédio do que problemas, porque eu não sou idiota. Só que às vezes é difícil, né? Porque quando você chega nisso, você chega nesse niilismo profundo, onde nada mais te satisfaz, onde às vezes até a comida perde o sabor, né? Você sabe que é sempre repetição. É um frango, é uma carne, é um macarrão, um arroz, um feijão, um ovo, o leite, o queijo. São sempre essas enganações, não tem muito mais do que... Se você já comeu durante décadas, você já experimentou várias comidas, não tem mais novidade, né? Tem variações sobre o mesmo tema, né? O cara faz uma carne diferente, mistura com queijo e tal, mistura com não sei o quê. A gente faz uma coisa diferente, mas no fundo você já conhece tudo que você precisa saber sobre comida, né? Você já sabe o que você vai ver na televisão, então é muito triste você já saber, né? Saber que estão te usando, te fazendo de bobo, só para os programas de rádio, de TV, tanto de rede aberta como de rede fechada, programas de rádio também, tudo vendido por comercial, né? Você não consegue assistir nada sem ser interrompido. Agora tem essa propaganda eleitoral ridícula, vendida, é um idiota atrás do outro falando, né? Quando a gente sabe que a grande maioria está polarizada mesmo, né? E não vai ter uma grande diferença em quem vence ou quem deixa de vencer nessas eleições. Então, queria falar um pouco aqui sobre isso, né? Fiquei um tempo aí sem postar, porque realmente eu tô dormindo muito, Às vezes eu começo a achar, sabe, tem pessoas que falam, né, que a imortalidade seria uma coisa terrível. Eu acho que a imortalidade seria boa se eu tivesse superpoderes, né? Para voar, para ser indestrutível, seria boa, porque eu poderia ter muita variedade de coisas para fazer, né? Poderia ir lá tomar um café lá na Lua, né? Ou fazer uma refeição lá, daqui a meia hora lá, embaixo das pirâmides do Egito. Ele poderia estar em qualquer parte do mundo, poderia estar em qualquer planeta, né? Seria interessante, mas realmente ser imortal nessa condição humana aqui, sinceramente, acho que é preferível morrer. Acho que se eu tivesse uma pílula que eu pudesse tomar e dormir para sempre, eu acho que eu tomaria, porque é complicado, sabe? O sentido não existe. Mais que você busque, mais que você invente. Quando você não tem problema, não existe sentido. Você vai fazer o que se você não tem problema? Olha só que interessante, né? Se você não tem problema para resolver, se você não está com medo de nada, se você não está com medo de perder alguma coisa, ou se você não está tendo que zelar pelos outros, com medo de perder os outros, que sentido que você tem na sua vida? Nenhum, né? Então a vida em si orgânica realmente não faz sentido. Pessoas como nós, né, nihilistas, caímos num problema sério, problema filosófico gravíssimo, que é o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Então, vou ficar por aqui. Espero ter forças para próximos vídeos. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.